Oi, gente! Simone Santos aqui novamente para compartilhar com você uma experiência, um insight, um aprendizado, né, que eu tô tendo nesse meu projeto de entender como que funciona a criação intencional da realidade. E como sempre, né, eu volto para minha história, porque eu sei que muitas pessoas passam dificuldade, mas eu também sei que em muitos momentos da nossa vida nós tivemos algumas vitórias, né? Ninguém tá aqui sofrendo desde que nasceu, né? Ou vencendo desde que nasceu. A gente tem nossos momentos de altos e baixos, né? Porque, na verdade, isso é uma lei, né? O ciclo acontece, né? É o ritmo da vida. A minha intenção aqui é que você olhe para dentro de você, olhe para sua história e também compreenda como que você fez, quais foram os seus pensamentos, comportamentos, sentimentos, o que você fazia, quem estava à sua volta, tudo que precedeu alguma conquista sua, tá? Então, meu intuito aqui é realmente compartilhar as minhas vitórias, o que eu fiz, né, para atingir algum objetivo, tá? E no vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês algo muito impressionante, né, que eu vivi. Muitas pessoas vivem isso, mas como que eu consegui dinheiro inesperado, né? E é impressionante, gente, porque realmente isso acontece. Isso aconteceu comigo mais de uma vez, inclusive recentemente, tá? Mas lá atrás aconteceram alguns eventos que eu recebi, né? Um desse dinheiro inesperado foi quando eu recebi na minha antiga empresa horas extras que eu nunca, jamais fiz, tá? Quando eu recebi meu contra-cheque, tava lá, na época, isso tem mais de 20 anos atrás, quase R$ 400 a mais no meu salário, né? E eu não entendi o motivo, porque realmente não se fazia hora extra naquela época. E eu fui buscar o RH, e o RH falou que não, se tava lá hora extra, porque eu realmente fiz. Eu falei assim, opa, tem alguma coisa estranha aí. Mas o que eu vou fazer? Se o RH tá falando pra mim que eu fiz hora extra, o que eu vou falar? Tiro o dinheiro da minha conta agora? Eu fiquei quieta e falei, gente, o que tá acontecendo, né? Mas o mais impressionante não é isso. O mais impressionante é que naquele mês eu realmente estava precisando daquele dinheiro extra. Só que a minha postura naquela época não era uma postura de preocupação, não era uma postura de que, meu Deus, o que eu vou fazer para conseguir esse dinheiro? Eu não perdia tempo pensando naquilo, sabe? Eu não me sentia mal com relação àquilo. Eu lembro que na época, quando esse dinheiro veio para mim, eu realmente sabia que eu precisava de um dinheiro a mais e paguei, não pensava nessas coisas. Eu tava vivendo um outro momento da minha vida, naquela época eu não tinha filho, eu morava sozinha, morava na kitnet. Então eu não tava nem aí, entendeu? Assim, se eu realmente estava devendo ou não, eu sabia, lá no fundo da minha mente, eu sabia que eu ia dar um jeito, sabe? Você não tinha dúvida nenhuma de que aquilo ia se resolver. E deixei pra lá, né? Continuei vivendo a minha vida, vivendo outros conflitos em outras áreas da minha vida, né? Tentando resolver outros conflitos. E realmente nesse quesito que eu sabia que precisava mais, mas joguei pro universo, a coisa veio, se desenrolou e eu realmente consegui ali resolver aquela questão naquele mês. Num outro momento que aconteceu, eu já estava nesse concurso, né, nesse concurso público, e aí foi um valor 4 vezes maior que veio na minha conta, que até hoje eu não sei como aquilo veio parar, mas foi um momento que eu realmente estava precisando daquele valor, tá? Mas eu tava tão feliz naquela época, foi bem no início, assim, quando eu entrei, quando eu assumi, eu tomei posse ali, né? Então tava tendo uma transição, né? Eu recebia em momentos diferentes do mês, então tava meio confusa a minha vida financeira, né? E eu tava precisando daquele valor, se eu não me engano, era para pagar aluguel, não lembro bem. Mas eu também não me estressei com aquilo, porque na minha cabeça a coisa ia acontecer, as coisas iam se desenrolar e eu ia resolver aquilo. Sinceramente, gente, eu não perdi um minuto da minha vida tentando buscar uma forma de conseguir mais dinheiro para fazer aquele pagamento. Eu simplesmente tinha consciência daquele valor, que eu precisava daquele valor e joguei fora. Soltei para o universo, não me preocupava, não pensava naquilo, né?
A partir do momento que eu tinha consciência que eu precisava daquele dinheiro, eu não pensava mais naquilo. Eu deixava pro universo, deixava pra lá, enfim. Naquela época aconteceu exatamente a mesma coisa. Do nada, não sei, veio um valor bem alto na minha conta, né? E eu não sabia o motivo, até hoje eu não sei, do porquê aquele dinheiro foi depositado na minha conta, né? E naquele ano, eu lembro que eu deixei lá na conta, eu falei, não, foi algum erro, né? Alguém vai tentar entrar em contato comigo, o banco, o RH, não sei. Eu sei que aquele dinheiro ficou na minha conta uns dias lá, ninguém reclamou, ninguém falou nada. Eu falei assim, bom, eu não sei o que aconteceu, mas aconteceu novamente, né? Então eu vou usar esse dinheiro para quitar o que eu tenho que quitar. E deu tudo certo, sabe? Era o valor que eu precisava para quitar aquela dívida que eu não lembro qual foi, né? E só que naquela época, gente, era tudo tão natural, eu nunca pensei que pudesse ser alguma atitude minha, algum comportamento meu que tivesse realmente atraindo aquilo para minha vida, né? Aquela abundância, aquele dinheiro inesperado na minha conta. Mas realmente aconteceu, fato foi, né, que realmente aconteceu. E recentemente, ano passado, eu tava querendo também um valor extra, né, para realizar alguns pagamentos, para quitar algumas coisas que eu precisava. E foi um período que eu tava naquela vibe de testar o bem-estar. Porque lá em 2008, quando a minha vida se reorganizou de forma milagrosa, eu tava vivendo nessa vibe de não me estressar, de acreditar que tudo tá dando certo pra mim, de me preparar para receber coisas boas, de fazer coisas que me alegravam, de ouvir músicas que me deixavam bem, de ter pensamentos assim de coisas legais que eu queria viver, sabe? E foi quando tudo reorganizou, já contei em vários vídeos aqui, eu passei no concurso, passei no mestrado na mesma época e no mesmo lugar, foi tudo assim perfeito, o universo se reorganizou de maneira incrível, milagrosa, para que eu vivesse ali aquela vida, né? E eu não pensava naquilo, gente. Eu sempre fui uma pessoa muito imaginativa, né? Eu gosto de me imaginar em cenas específicas, sabe? Eu gosto de me preparar psicologicamente para viver alguma coisa, então eu já me coloco lá na cena, naquele momento, recebendo aquela notícia, ou então me preparando para receber alguma coisa, já planejando na minha mente. Eu sempre fui muito imaginativa nesse sentido, sabe? E é uma coisa natural minha, sempre foi uma coisa natural desde a minha infância, por isso que eu acho que eu manifestei tanta coisa, tanto desejo que eu queria realmente manifestar, porque eu me preparava, eu vivia muito no meu mundo interior, no mundo interno, na minha imaginação, eu me sentia bem, eu fazia coisas que eu gostava e eu não me estressava com aquilo, eu não me preocupava com aquilo, porque pra mim aquilo ia acontecer, sabe? Quando a gente é novo, né, quando a gente é jovem, a gente não tem tantas crenças, tantas coisas que nos limitam quando a gente é mais velho, né? Quando a gente tem compromissos maiores, quando a gente tem filho, a gente tem conta para pagar. E isso tudo acaba limitando o nosso poder inato, né? O poder de expansão, de crescimento, de conseguir tudo de conseguir viver tudo que a gente realmente quer, porque a gente tem muita limitação na mente, né? Muito medo do futuro por conta dessas outras questões, né? Quando eu era jovem, eu não tinha medo de nada, né? Eu queria viver e eu ia viver aquilo ali, né? Eu já me imaginava naquilo ali, eu conversava sobre aquilo ali com as minhas amigas, que quando eu tivesse tal idade, eu ia viver aquilo, eu ia morar sozinha, eu ia não sei o quê. E as coisas realmente aconteceram pra mim sem eu fazer muito esforço, entende? E com essa questão do dinheiro foi a mesma coisa. No ano passado, eu tava querendo um dinheiro pra fazer algumas coisas e eu simplesmente não me preocupei com isso, sabe? Porque eu não sei explicar, mas dentro de mim eu tinha uma certeza de que aquilo ali se resolveria de uma forma ou de outra. Então eu não me estressei, não fiquei buscando formas de ganhar dinheiro, não fiquei pensando, não fiquei estressando, não fiquei me pressionando para descobrir um caminho ali para resolver aquela questão financeira, né? Eu simplesmente sabia que ia se resolver e eu tava naquela vibe realmente de fazer coisas que eu apreciava, de observar a natureza, coisa que eu amo, olhar o céu azul, olhar as árvores, igual eu tô olhando aqui agora. Isso me deixa numa sensação tão boa no meu dia a dia, fazer coisas e observar coisas que me agradam no meu dia a dia. Então eu optei deliberadamente para focar
focar a minha atenção em coisas que eu gostava, em coisas que eu apreciava no meu dia a dia, no meu trabalho, na ida para o trabalho. Eu deliberadamente quis fazer um teste de como seria viver o bem-estar, né? Viver a vida numa entrega, sabe? Porque eu já tinha vivido isso no ano de 2008, foi quando tudo se reorganizou. Então eu queria testar novamente, então eu fiz de forma intencional. E foi quando, né, além de vários presentes, mini presentes que eu ganhei, que eu fui percebendo ao longo da semana, daquele mês ali, por exemplo, trânsito, na hora que eu saio de casa, sempre eu entro numa via muito movimentada, e naquela época, né, durante aquele período que eu estava praticando o bem-estar, não tinha carro e eu saía de primeira. Eu vi flores, assim, teve um dia que eu abri a porta do meu carro, tinha uma hortênsia linda na minha frente, e eu falei, nossa, que presente maravilhoso, né, divino. Enfim, eu já contei isso em outros vídeos também, que eu vivi isso, né. Eu ganhei um sorteio, gente, eu ajudo uma amiga minha que tem uma ONG, né, que cuida de animais, de gatos, né, abandonados, e ela faz tipo rifas, né, pra poder arrecadar dinheiro. E naquela semana eu falei assim, toma aí o dinheiro e coloca meu nome aí em qualquer lugar, qualquer número aí, qualquer nome, né, porque era uma rifa de nome. E eu fui contemplada alguns dias depois, né, nunca tinha sido. Sempre que eu ajudava ela, ajudava escolhendo o nome daquela vez que eu realmente fiz na intenção de ajudar, eu consegui ganhar, sabe? Então foi tudo naquela época que eu decidi deliberadamente viver coisas que me deixavam bem, que me faziam bem, que levavam a minha vibração. E deliberadamente esquecer, né? Não ficava pensando muito nos problemas, naquilo que eu precisava resolver, no dinheiro que eu precisava levantar, sabe? E aí, naquele mês, o que aconteceu foi que uma pessoa, né, que eu conhecia, que eu já tinha trabalhado, entrou em contato comigo, me chamando novamente para trabalhar com ela, sabe? E me pagar por um trabalho que eu fazia com ela porque eu realmente gostava daquele trabalho, né? Eu fazia de graça para ela e ela me procurou para pagar para eu fazer aquele trabalho para ela. Então foi uma coisa assim, uma surpresa maravilhosa e uma prova de que a gente não precisa se estressar com nossos problemas, a gente precisa somente saber que a gente tem aquela questão e ter a certeza de que aquilo ali vai se resolver, né? Porque a sua intenção é resolver aquilo ali. Mas não fica pensando 24 horas, perdendo o sono, perdendo a saúde, brigando, né? Porque quando a gente tem uma questão negativa para resolver, principalmente financeira, a gente começa a transbordar nas outras áreas da nossa vida, né? A gente fica de mau humor, estressado, doente, tá? Então, quando você aborta isso tudo, sabe que tem uma questão para resolver, sabe que vai resolver e ok, né? Foca a sua atenção em coisas boas do seu dia, foca a sua atenção no seu bem-estar. Quando a gente faz isso, gente, olha, já foi provado por A mais B na minha vida que a coisa desenrola de forma milagrosa. Muitas das vezes eu não tive explicação por que aquele dinheiro entrou na minha conta. Dessa última vez eu fiquei sabendo porque, né, essa minha amiga me chamou para trabalhar com ela. Mas das outras vezes que o dinheiro entrou inesperadamente na minha conta, eu não sei o que aconteceu. E eu aceitei como um presente maravilhoso do universo. Tá? Eu entreguei realmente a minha questão para algo maior e não esquentei minha cabeça, tá? Eu queria resolver sim, não que eu tenha, não quero saber, não vou resolver e dane-se isso. Não, a minha vibração não era essa. A minha energia era a energia de que eu vou resolver. Na verdade, a energia era de que já está resolvido e não preciso fazer mais nada. E muito rapidamente aquilo ali realmente resolveu na minha vida. Então, se você tá passando por uma situação dessa, onde você precisa desesperadamente pagar alguma conta, algum boleto, alguma coisa, a minha experiência, né? O que eu tenho para dizer para você, de acordo com a minha experiência, é isso. Não foque a sua atenção, a sua energia no que tá dando errado. Assuma que você tem um valor para pagar, que você precisa daquele valor, né? Não, tá, eu vou pagar isso, ok, isso vai se resolver. Não sei como, mas isso vai se resolver. E vai viver a sua vida. Vai fazer coisas que te deixam alegre, vai fazer coisas que te deixam feliz, porque isso vai fazer com que
forças superiores que sempre estão conosco, nos ajudando. Acredite ou não, quando você tá bem, quando você tá feliz, quando você tá numa frequência elevada, né? Você atrai situações, pessoas, seres de outras dimensões, de outros lugares, que vão ali auxiliar você na resolução daquela questão. O oposto também acontece quando você está deprimido, quando você está se entregando ali, né? Quando você está angustiado, quando você está desesperado. Essa vibração baixa também vai atrair pessoas, eventos, sincronicidades, seres que estão ali em ressonância com aquela frequência que você está emitindo, que vai te trazer mais coisas para se sentir deprimido, ansioso, desesperado, doente, né? Porque tudo tende a piorar, né? Quando a gente tá nessa vibe baixa, o que vem pra gente é coisa ruim. Então, você conhecendo a forma como o universo tá em funcionamento, você vai conseguir perceber quando tá vibrando lá embaixo, quando você tá numa vibe ruim, tá? Mesmo que você não acredite nessa coisa de vibração, gente, é comprovado cientificamente que quando a gente tá realmente negativo, né? Falando de uma forma mais leiga, a gente atrai coisa ruim, a gente adoece, né? As nossas emoções, elas causam doença na gente. Isso aí você não tem como discutir, né? Isso já é comprovado cientificamente, né? Emoções negativas, desespero, vingança, raiva, depressão causa doenças físicas, né? Então, só de saber disso já era o suficiente para você querer sair dessa vibe negativa, né? Dessa coisa que pela atração vai sempre puxando mais do mesmo, né? Pela vibração, quando você está em ressonância, vibrações parecidas entram em ressonância, aquilo vai atraindo mais do mesmo para você, tá? Essa é a atração. Então, quando você sabe disso e você está consciente de como você está se sentindo, você vai fazer coisas que interrompam esse processo negativo na sua vida, entende? Então você vai fazer coisas, é óbvio que você, eu vou agradecer pela minha vida. Não, você não vai conseguir agradecer, esquece isso, tá? Você só vai conseguir praticar esse tipo de coisa quando você já está lá em cima, né? Quando você já está se sentindo bem, quando você já estiver feliz. É um processo que vai ter que acontecer aos poucos. Então, quando você tá muito lá embaixo, você não vai resolver a tua questão, tá? Ou então pode até piorar a situação, você pode até resolver de uma forma, piorar outra, enfim. Você tem que entender que você tem que ir aos poucos, saindo desse lugar baixo que você se encontra, tá? E subindo a escada da vibração, a escada da frequência, e entrar na alegria, e entrando no contentamento, e entrando... Então, você tem que ir aos poucos. Para começar a fazer isso, você tem que começar a desfocar. Primeiro desfoca, né? Ao invés de ficar pensando horas e horas e horas e horas e horas naquilo ali, que você não consegue arrumar uma forma de sair daquilo ali, né? Que você tá se afundando cada vez mais, tá piorando, tá ficando até doente por isso. Encontre uma pequena forma de ficar um pouco afastado daquilo ali. Então, o que que faz você... O que que atrai a tua atenção para outro lado? Tá? O que que você faz para atrair a tua atenção para o outro lado? É ver uma série legal, uma série engraçada que vai te desfocar por alguns minutos daquela questão? Começa aos poucos a fazer coisas que tirem a tua preocupação daquilo, entende? Para aí você, aos poucos, né, com a lei da atração, né? Porque a lei da atração sempre vai atraindo mais do mesmo. Acredite você ou não, é assim que funciona, né? Então, quando você vai aos poucos desfocando do seu problema, da sua questão que você quer tanto resolver desesperadamente, aí você vai atraindo mais coisas que te desfoquem mais ainda daquilo. Porque o seu pedido já foi mandado para o universo, você quer resolver aquela questão. Então, agora você tem que deixar um pouco para lá, soltar um pouco aquilo ali, né? A gente viu lá na série que eu falo do mecanismo automático de sucesso, que a gente tem um mecanismo intrínseco, tá? Chamado de servomecanismo, que ele atua na busca de resolver questões que a gente coloca para eles, né? Na busca de objetivos, né? O nosso servomecanismo, ele é teleológico, ou seja, ele funciona à base de objetivos. Então, a gente tem que dar um objetivo para ele. Só que ele só funciona sem pressão. Quando você não tá pensando, quando você tá dormindo, quando você tá fazendo coisas que não tem nada a ver com aquilo ali, né, que te deixam mais leve, despreocupado, enfim, aí você tem uma ideia para resolver, acontece alguma coisa que vai fazer você resolver,
A gente já viu isso nessa série, se você não viu ainda, é só procurar aqui, tá? Tem a série Mecanismo Automático de Sucesso, né? Que você tem, que eu tenho, que todos nós temos, só que a gente não aprende a usar. E aí você vai entendendo, sabendo que isso acontece e como isso funciona, né? Você vai deixar pra lá. Assim como eu fiz dessas vezes que entrou dinheiro na minha conta de forma incrível, né? Que até hoje eu não consigo explicar alguma dessas situações, mas que resolveu a minha vida ali naquele momento. Então saiba que você está sendo sempre amparado por forças além da sua compreensão. Você não depende só da força do seu braço, tá? Você tem sim algo maior que te ajuda, algo maior que te impulsiona a conseguir aquilo que você quer, tá? Então, você tem que ter isso em mente e deixar acontecer, tá? Deixa acontecer, vai viver a sua vida, vai fazer coisas diferentes, vai fazer uma coisa nova, né? Quando a gente ocupa a nossa mente com uma coisa que a gente nunca fez, é uma forma da gente liberar aquele problema para o universo resolver, tá? E foi isso que aconteceu comigo, gente. Eu não fiz técnica, eu não fiz repetição, eu simplesmente larguei de mão, né? Sabia que tinha uma questão para resolver, não me preocupei com aquilo e fui viver minha vida, fui fazer coisas que me deixavam bem, em bem-estar. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Você já se inscreveu nesse canal? Você já ativou as notificações? Então, faça isso agora para ser sempre avisado de quando tiver um novo vídeo, tá? Porque a minha intenção aqui é realmente compartilhar o que eu fiz e faço para criar deliberadamente, de forma consciente e intencional, a minha vida, a vida que eu quero, as escolhas que eu faço. Porque nós somos, sim, responsáveis por criar 100% da nossa vida, tá? De acordo com a nossa programação mental. Então, se você quer aprender como dominar a sua mente e criar uma vida de forma intencional, uma vida épica, uma vida grandiosa de forma intencional, me acompanhe aqui e fique ligadinho nos próximos vídeos, tá bom? Um super beijo, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!